Ela desapareceu minutos antes do sim. Mas a gravação da noite anterior explicou tudo. O clima em Vila Serena estava eletricamente tenso. Luzes piscavam, música ecoava pelas ruas e a expectativa para o casamento de Ana e Marcos pairava no ar. Lutando contra as sombras de uma história familiar que sempre a assombraram. A imagem da mãe, com lágrimas nos olhos, rejeitava a ideia de amor, e Ana se perguntava se poderia seguir adiante enquanto os fantasmas a cercavam. Minutos antes do tão aguardado sim, o que deveria ser um momento de felicidade se transformou em desespero. Ana simplesmente desapareceu. Ninguém a viu sair, e a notícia se espalhou como fogo em palha. Amigos, familiares e até mesmo estranhos se mobilizaram. Onde está Ana? Ecoava por todos. Para ele, a pressão da família crescia. Deveria seguir com a cerimônia, mesmo sem Ana? No entanto, o que ninguém esperava era a descoberta de uma gravação que mudaria tudo. Os amigos de Ana, em busca de respostas, reviraram o celular dela e encontraram um vídeo da noite anterior, onde Ana falava com seu amigo de longa data. Sua voz tremia ao confessar seus medos mais profundos, seus desejos sufocados e as marcas de um amor fracassado que sua mãe sempre carregou. Não sei se consigo me casar. O amor é uma prisão, dizia Ana, enquanto a expressão dela revelava a dor que a consumia. A cidade se dividiu. As pessoas começavam a murmurar. A pressão aumentava e notícias sobre o amor trágico da mãe de Ana trancafiavam os corações dos que ouviram. Ela não pode estar fugindo por causa disso, comentavam entre si, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Marcos. A cada novo detalhe revelado, novos conflitos surgiam. O que realmente havia acontecido? Por que Ana sentia tanto medo? Enquanto a busca se intensificava, a sala da igreja se tornava um campo de batalha emocional. A amizade apenas à beira da confusão. Os olhares pesados de expectativa se cruzavam, e os sussurros de preocupação se misturavam com o som da música distante. O que havia se perdido naquela noite? E mais importante, onde estava Ana? Resumo completo e prontos para a próxima revelação. O que essa gravação significava para o futuro dela? A busca por respostas estava apenas começando, e no ar pairavam perguntas angustiosas, prontas para serem preenchidas na continuidade da trama. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A atmosfera na igreja, antes pulsante com a expectativa do casamento, agora era um turbilhão de incertezas e desespero. As pessoas andavam de um lado para o outro,
Os sussurros aumentavam, e a angústia se tornava palpável. Os olhos de Marcos estavam fixos na porta, como se, a qualquer momento, Ana pudesse voltar, embora no fundo ele soubesse que algo estava muito errado. O coração apertado, a mente rodando com dúvidas. Foi quando a porta se abriu. Todos prenderam a respiração, mas não era Ana. Era Luísa, a melhor amiga dela, com o rosto pálido e um olhar que levava notícias pesadas. Eu preciso falar com você. Ela se adiantou, puxando Marcos para um canto mais distante da multidão. É sobre o celular da Ana. Encontraram uma mensagem. Uma mensagem que... Bem, você precisa saber. Marcos sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? O pânico começava a se instalar de novo. Luísa hesitou, a voz tremendo. É sobre o aniversário dela, aquele que vocês comemoraram juntos. Ela respirou fundo. Ana não estava apenas lutando contra os fantasmas da mãe. Ela estava sendo ameaçada. A revelação caiu como uma bomba. Ameaçada? Como assim? Marcos mal conseguia entender. Luísa lhe entregou o celular de Ana, agora em suas mãos. Olhe, uma mensagem de um número desconhecido. A tela brilhava em meio à penumbra. Se você se casar, sofrerá as consequências. Sua mãe sabe. Ela deve ficar longe. Marcos sentiu as pernas fraquejarem. A mensagem ecoava em seu cérebro. Consequências? A mãe de Ana? O lado sombrio que ele nunca quis acreditar que existisse. Uma tensão sufocante apertava seu peito. Mas por que não me disse? Ao mesmo tempo, sua mente se enchia de perguntas. Se estava sendo ameaçada, por que ela simplesmente desapareceu em vez de pedir ajuda? Não sei. Ela parecia tão perdida, tão assustada. Eu pensei que talvez ela tivesse encontrado uma maneira de enfrentar isso sozinha. Luísa parecia ter dificuldade em respirar, como se as palavras que saíam de sua boca fossem veneno. Mas a gravação, Marcos, ela revelou que estava se sentindo presa, não só por tudo isso, mas... Ela hesitou mais uma vez, como se fosse revelar um segredo prestes a desmoronar tudo. O coração de Marcos acelerou. O que mais? O que ela disse? Ele implorava, sua voz quase um sussurro. Luísa fechou os olhos, como se estivesse enfrentando suas próprias sombras. Ela mencionou um encontro com alguém que não deveria ter acontecido. Alguém do passado. Uma pessoa que a sua mãe rejeitou. Marcos foi atingido por uma onda de confusão. Do passado? Quem? Ele mal podia processar tudo isso. Luísa olhou para os lados, como se esperasse que alguém os estivesse ouvindo. Um amor antigo, que você nunca conheceu. Alguém que a família de Ana fez questão de afastar. Ele voltou, e ela estava relutante. Neste instante, o chão sob seus pés pareceu desmoronar. A revelação o deixava mais atormentado. O que mais ele não sabia sobre Ana? Que segredos ela guardava que o levaram a isso? O que ela realmente sentia por ele, por Marcos? O medo se misturava com a raiva crescente. Ele precisava encontrá-la, mas havia outra verdade. Ela estava em perigo. O clima havia mudado drasticamente. Agora, a cidade inteira estava em um fervilhante estado de tensão.
e Marcos percebeu que a real jornada estava apenas começando. Precisamos encontrá-la, ele disse firme. Mas não podemos fazer isso sozinhos. A angústia na voz de Luísa acentuava o caos em seu interior. Ele sabia que nada seria fácil agora. O amor tinha vários rostos, e talvez nem mesmo eles conhecessem todas as faces. Mas uma pergunta pairava no ar como uma nuvem escura. Quem era esse amor do passado que agora poderia prejudicar tudo? Essa busca revelaria muitos mais segredos, e Marcos estava pronto, mas ao mesmo tempo aterrorizado. A única certeza era que a verdade estava à espreita, e ele estava decidido a desenterrá-la. As palavras de Luísa ainda pairavam no ar, pesadas como chumbo. A mente de Marcos girava, cheia de perguntas e dúvidas, mas logo veio um estalo de consciência. Precisamos agir agora, exclamou, seu olhar determinado. O pânico havia tomado conta, e ele sabia que não poderia esperar mais. Enquanto saíam da igreja, a multidão inquieta olhava para eles. Os sussurros aumentavam, mas Marcos focou somente na necessidade de encontrar Ana. Ele e Luísa decidiram voltar ao lugar em que o vídeo tinha sido gravado, o café onde costumavam se encontrar. O caminho parecia mais longo do que nunca. Cada passo era acompanhado por receios que se acumulavam como nuvens pesadas. A funcionária os cumprimentou, mas seu olhar abandonado indicava que o clima na cidade havia chegado a um ponto crítico. Tem um espaço que costumamos usar. Vamos ver se encontramos alguma pista, disse Luísa, puxando Marcos para a área dos fundos. Eles chegaram a uma sala reservada, onde Ana costumava escrever. Havia uma mesa bagunçada, com papéis espalhados e uma xícara de café fria. Marcos começou a revirar tudo, enquanto Luísa olhava ao redor nervosamente, como se temesse que algo a observasse. Foi então que um pedaço de papel chamou a atenção de Marcos. Ele se aproximou e leu. Eu não posso mais viver assim. A verdade sempre volta, e não sou mais quem você pensa que sou. Seu coração disparou. O que isso significava? Ele olhou para Luísa, que também havia notado a gravidade da frase. O clima tornou-se ainda mais tenso. Luísa olhou para a porta instintivamente. Marcos, alguém está vindo. A tensão no ar aumentou, e eles rapidamente se esconderam atrás de uma estante. A porta se abriu. Uma figura familiar entrou. Era a mãe de Ana. O semblante dela estava sombrio, e seu olhar frio. Ela não pode ter fugido, sussurrou a mãe, como se estivesse falando consigo mesma. Ela não pode, porque eu não posso deixar que descubram a verdade. Marcos trocou olhares com Luísa, horrorizado. Que verdade? O que ela estava escondendo? Antes que pudessem pensar em um plano, um grupo de homens entrou no café, com ares ameaçadores. O coração de Marcos gelou quando eles se aproximaram da mãe de Ana. Ele pôde ouvir claramente uma das vozes. Você nos prometeu que ninguém descobriria sobre isso. Onde está Ana? Marcos queria gritar, queria correr atrás dela,
mas seu corpo estava paralisado pela surpresa. A verdadeira natureza de tudo o que estava acontecendo parecia muito mais sombria do que ele jamais poderia imaginar. Os homens falavam sobre uma verdade que parecia ligada a uma ameaça. E a mãe de Ana, o que ela realmente havia feito? A situação rapidamente se intensificou. Os homens estavam angustiados e exigentes. Você não pode deixá-la sair do nosso controle. As consequências serão desastrosas. A cada palavra, Marcos sentia sua confiança desmoronar. Ana estava em perigo, e o que quer que estivesse acontecendo era mais complexo do que ele pensava. Enquanto os homens e a mãe discutiam, Marcos olhou para Luísa, que estava com lágrimas nos olhos, murmurando: precisamos sair daqui, agora. O impulso de ajudar era forte, mas também havia um terror crescente. Eles se arrastaram sob a mesa, com o coração na garganta. A tensão do momento era palpável. Antes que conseguissem alcançar a saída, um dos homens virou-se, com os olhos fixos no lugar onde estavam escondidos. Vão levá-los. Não podemos deixar que eles saibam. Marcos sabia que o tempo estava se esgotando. O que mais ele não sabia sobre Ana? Que verdades devastadoras aguardavam? Ele precisava descobri-las, mesmo que isso significasse arriscar tudo. O pânico subiu, mas já era tarde. Com um grito, a situação virou um caos. E naquela confusão, a única coisa que ecoava na mente de Marcos era: onde estava Ana? E o que mais ele precisaria enfrentar para encontrá-la? O pânico tomou conta de Marcos. Eles estavam prestes a ser descobertos. O coração dele batia forte, como se tivesse vida própria. Aqueles homens com a voz grave e sombria pareciam ser muito mais do que simples ameaças. Ele só podia imaginar o que poderiam fazer. Precisamos sair daqui, sussurrou Luísa, puxando a mão dele. A presença deles pesava como uma tempestade prestes a desabar. Mas antes que pudesse se mover, a mãe de Ana começou a falar, e suas palavras paralisaram o ar. Se vocês souberem, tudo estará arruinado. Ninguém pode descobrir a verdade, nem a Ana, disse ela, a voz trêmula, mas cheia de uma determinação estranha. Era como se aquela informação pudesse destruir tudo. Marcos percebeu que havia algo mais profundo, algo que se escondia nas sombras. Então, um dos homens apontou: ela vai voltar. A confiança na família é tudo o que precisamos. Não podemos deixá-la ir. Marcos e Luísa trocaram olhares, um misto de confusão e terror. Essencialmente, a mãe de Ana estava envolvida em algo muito mais sinistro do que imaginavam. O que sua frase significava? Que verdade era essa que seria tão desastrosa? Foi quando a figura da mãe de Ana começou a se mover, saindo de perto dos homens. Para um breve momento, o tempo congelou. Ela olhou em volta e seus olhos se fixaram na estante onde Marcos e Luísa estavam escondidos. O medo congelou as veias de Marcos. O que ela faria se os encontrasse? Uma mulher entrou apressadamente pela porta, cortando a tensão como uma faca. Era uma desconhecida, mas seu olhar era de desespero. Ela está com ele. Precisamos ir agora. É uma questão de vida ou morte. A voz dela soou como um alerta em meio ao caos. Os homens se viraram, nervosos. Quem é você? O que sabe? A estranha parecia sem fôlego.
seu rosto pálido como a neve. Eu vi tudo. Ana, ela está em perigo. O amor dela do passado voltou, explicou, quase gritando, enquanto movimentava as mãos em gestos frenéticos. Marcos sentiu um frio na barriga. A surprise de não ser apenas alguém do passado, mas alguém que era capaz de mexer com a vida de Ana. Ela não pode voltar para ele. Isso não pode acontecer. Ele sentiu que a história estava mudando à velocidade da luz. Você não entende, a mulher insistiu. Ana já tomou sua decisão. Ela foi atrás dele. Você tem que encontrá-la antes que seja tarde demais. A declaração dela foi como um soco no estômago de Marcos. O amor de Ana por outra pessoa. Aquela ideia o atingia como uma onda, destroçando suas esperanças. Mas quando essa mulher se virou, uma pequena corrente de luz passou por suas mãos. Um colar. Ele reconheceu. Era o colar que Ana costumava usar. Onde você conseguiu isso? Gritou. O pânico agora não era só seu, mas de todos ao redor. Eu não sei. Eu devo ir. A mulher começou a recuar, mas antes que pudesse sair, a mãe de Ana a segurou pelo braço. Espere. O que você sabe sobre o passado dela? Naquele instante, houve uma tensão cortante, como se o tempo tivesse parado. Eu sei que você esconde mais do que diz. A verdade pode ser liberadora, mas também destrutiva, disse a mulher, olhando diretamente nos olhos da mãe de Ana. Foi um momento de revelação, um vislumbre de que talvez o que estava sendo guardado não fosse apenas um segredo, mas algo muito mais profundo. Marcos estava atordoado. Segredos, amores do passado, ameaças, tudo isso rodopiava em sua mente. Ele precisava encontrar Ana, mas com aquelas respostas surgindo, a linha entre o abrigo e o perigo se tornava mais tênue. O que mais havia na história de Ana que ele não sabia? E quem eram realmente esses homens? A verdadeira batalha estava apenas começando. E o que Marcos sabia era que a busca por Ana agora tinha se tornado uma corrida contra o tempo, onde a verdade poderia ser tanto a salvação quanto a destruição. Com o coração pesado e a mente fervilhando, ele sussurrou para Luísa: precisamos encontrá-la e descobrir de uma vez por todas o que realmente está em jogo. E nesse momento de desespero, uma nova determinação surgiu. Ele não ia parar até que Ana estivesse em segurança. Marcos e Luísa se agacharam atrás da estante, o coração na garganta. Os homens e a mãe de Ana estavam em pé, a tensão no ar como eletricidade. Tudo o que haviam descoberto parecia se desintegrar de... O que a mãe de Ana estava escondendo? Marcos olhou para Luísa, que estava com o rosto pálido, respiração rápida. Precisamos ouvir mais, sussurrou ele. Mas antes que pudessem se mover, algo inesperado aconteceu. A porta do café se abriu com um estrondo. Era um homem alto e imponente, com um olhar feroz. Ele caminhou até os homens que discutiam com a mãe de Ana, e a tensão aumentou instantaneamente. O que vocês estão fazendo aqui? Ele gritou, seu tom cheio de raiva. Vocês não têm nada a ver com isso. Os homens recuaram, como se aquele intruso fosse um vórtice de poder que os atraía. Você não entende. Precisamos encontrá-la. As coisas escaparam do controle. Um deles respondeu, nervoso. Marcos e Luísa
se entreolharam confusos. Quem era aquele cara? Mas então, com um gesto brusco, o homem se virou para a mãe de Ana. Você me prometeu que não seria necessário. Você disse que nunca a deixaria se envolver de novo. A voz dele era um rosnado, e as palavras eram como facas afiadas, cortando o fluido da situação. E assim, em um instante, a verdade se revelou como um furacão. A mãe de Ana havia feito uma promessa que não apenas ameaçava a vida da filha, mas que também envolvia segredos sombrios do passado. A cada segundo que passava, Marcos sentia a inquietação crescer. Promessa? O que você esconde, mãe de Ana? Marcos não conseguia conter a indignação. O que você fez? E ao perguntar, ele sentia que uma parte de sua própria confiança se desintegrava. Neste momento, a estranha que havia entrado apressada começou a se mover, seu olhar percorrendo as caras aterrorizadas. Você não sabe, disse ela, com uma voz baixa. Tudo foi orquestrado. O amor dela foi forçado a desaparecer. Marcos estava perplexo. Forçado? Como assim? Ele indagou, e em um ato de coragem, a mulher levantou a mão, apontando para a mãe de Ana. Ela fez um acordo com ele, o amor do passado. E agora ele voltou, e as consequências vão ser devastadoras. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma horrenda. Foi quando a figura da mãe de Ana finalmente quebrou o silêncio. Eu fiz o que tinha que fazer. Eu tentei protegê-la, mas ele nunca iria deixá-la em paz, disse, a voz tremulando entre o desespero e a fúria. Para todos, a revelação foi uma bomba. Marcos estava paralisado. Ele percebeu que toda a vulnerabilidade de Ana, sua luta interna, era algo mais profundo do que um simples medo de amor. Era um fardo que a mãe carregava, uma sombra do passado que pairava sobre suas vidas. O homem que havia entrado no café havia voltado para cobrar a dívida de uma promessa feita em outro tempo. E Ana estava bem no meio disso. O ambiente ao redor se tornava caótico. As vozes altas e nervosas misturavam-se, formando uma torrente de acusações. Enquanto a mulher continuava a explicar, suas palavras formavam imagens vívidas na mente de Marcos. Ele estava em um pesadelo e não sabia como escapar. Então, num repente, algo estourou. A porta se abriu novamente e Ana apareceu. Mas não estava sozinha. Ela estava com o misterioso amor do passado. Um homem que parecia uma sombra, com um olhar que poderia derreter qualquer defesa. O pânico tomou conta de Marcos. Não! Ana! Ele gritou, mas a palavra se perdeu no alvoroço. O que mais ela havia escondido? O que aquilo significava para o futuro deles? E mais importante, como ela se sentia em relação àquela revelação? Ana olhou para o tumulto e em um instante tudo pareceu congelar. As verdades, os segredos, os amores perdidos e esquecidos se reuniram em um único espaço. O clima estava prestes a mudar, trazendo algo que poderia devastar não apenas seus corações, mas todos ao seu redor. Março precisava agir. Mas como? As respostas estavam à espreita, e a incerteza ardia como fogo em suas veias. Ana entrou, mas não estava sozinha. Um silêncio absoluto pairou no café. O olhar dela estava vazio.
a expressão distante, como se estivesse em outro lugar. O homem ao seu lado, alto e misterioso, olhou de forma possessiva, como se a estivesse protegendo de todos ali. Marcos sentiu um frio na espinha. A cena era insuportável. Ana, onde você estava? Ele gritou, sua voz rasgada pela ansiedade e pelo medo. Mas não obteve resposta. O olhar dela desviou do dele, até se encontrar com a mãe. Mãe! A palavra escapuliu como um sussurro medroso. A tensão no ar era palpável. O coração de Marcos batia tão rápido que parecia querer escapar do peito. Nos arredores, as vozes dos homens se tornaram um murmúrio distante, enquanto o caos se desenrolava em sua cabeça. O que estava acontecendo? A mulher desconhecida olhou para o homem ao lado de Ana, sua expressão misturando temor e raiva. Você não deveria estar aqui, ela gritou, agitada. Então a mãe de Ana avançou, seus olhos brilhando com uma determinação obscura. Você não pode ficar perto dela. Você sabe o que isso pode causar. Andei. Men sorria. Este é apenas o começo. Ela é minha. Sempre foi. E você não pode mudá-lo. Ele disparou, como se suas palavras fossem balas. Naquele instante, a cidade e o tempo pareciam se desvanecer, e apenas eles existiam. Ana olhou, mais uma vez, para Marcos, e os olhos dela tremulavam entre o medo e a resolução. Eu não posso voltar atrás, ela sussurrou, quase como um desespero. As expectativas de todos que antes estavam em pé desmoronaram. Marcos queria avançar, mas seus pés estavam presos ao chão. O que mais ele não sabia sobre Ana? O que significava tudo isso? Então, do nada, o homem pegou o colar que estava em volta do pescoço de Ana e puxou. O movimento foi rápido e cruel. Você é minha, ele repetiu, e as palavras ecoaram como um trovão. O colar se partiu. Um brilho ofuscante se espalhou pela sala, e todo o ar ao redor pareceu vibrar. É como se uma energia mágica tivesse sido liberada. E foi a partir daquele momento que tudo começou a mudar. A mulher que havia gritado antes começou a tremer. O que você fez? Ela perguntou, sua voz falhando. E então a verdade mais chocante se revelou. Você não pode mexer com isso. É apenas um objeto. Um pacto. Ela chorou. Mas Marcos estava perdido. Um pacto? Ele gritou, sua mente fervendo, não reconhecendo os próprios pensamentos. O que estava acontecendo? Do que eles estavam falando? A mãe de Ana, em um ato de desespero, ergueu a mão e gritou, chega! Todos vocês precisam ouvir. O passado está voltando. E se vocês não se afastarem, todos vão sofrer as consequências. As palavras dela turvaram a visão de Marcos. A realidade parecia desmoronar. Num movimento frenético, o homem que estava ao lado de Ana desmoronou. A expressão em seu rosto se transformou de domínio absoluto para confusão. Você não pode me deixar, ele gritou, voltando-se para Ana, e em um ato desesperado, puxou uma faca de dentro da jaqueta. O mundo parou. O que ele ia fazer? Marcos sentiu um nó na garganta. Ele não podia deixar isso acontecer. Ana, não!
Cuidado! Ele se lançou à frente, mas o tempo parecia uma armadilha lenta. O homem virou a faca, e não era só uma sombra. Exalava perigo claro e palpável. E no último segundo, a mulher desconhecida se lançou com um grito. Ana, não acredite nele! A verdade está a seu lado. Uma luz ofuscante envolveu tudo, e o barulho do choque ecoou. E em meio ao caos, o que mais estava escondido? Como todos estavam conectados. O que a verdade revelaria? O tempo estava se esgotando, e Marcos sabia que a batalha por Ana estava apenas começando. Ana entrou, mas não estava sozinha. Um silêncio absoluto pairou no café. O olhar dela estava vazio, a expressão distante, como se estivesse em outro lugar. O homem ao seu lado, alto e misterioso, olhou de forma possessiva, como se a estivesse protegendo de todos ali. Marcos sentiu um frio na espinha. A cena era insuportável. Ana, onde você estava? Ele gritou, sua voz rasgada pela ansiedade e pelo medo. Mas não obteve resposta. O olhar dela desviou do dele, até se encontrar com a mãe. Mãe, a palavra escapuliu como um sussurro medroso. A tensão no ar era palpável. O coração de Marcos batia tão rápido que parecia querer escapar do peito. Nos arredores, as vozes dos homens se tornaram um murmúrio distante, enquanto o caos se desenrolava em sua cabeça. O que estava acontecendo? A mulher desconhecida olhou para o homem ao lado de Ana, sua expressão misturando temor e raiva. Você não deveria estar aqui, ela gritou, agitada. Então a mãe de Ana avançou, seus olhos brilhando com uma determinação obscura. Você não pode ficar perto dela. Você sabe o que isso pode causar, ela exclamou, e a verdade começou a tomar forma. Mas o homem sorriu, um sorriso que fazia o sangue de Marcos ferver. Isto é apenas o começo. Ela é minha. Sempre foi. E você não pode mudar isso. Ele disparou como se suas palavras fossem balas. Naquele instante, a cidade e o tempo pareciam se desvanecer, e apenas eles existiam. Ana olhou mais uma vez para Marcos, e os olhos dela tremulavam entre o medo e a resolução. Eu não posso voltar atrás. Ela sussurrou, quase como um desespero. As expectativas de todos, que antes estavam em pé, desmoronaram. Marcos queria avançar, mas seus pés estavam presos ao chão. O que mais ele não sabia sobre Ana? O que significava tudo isso? Então, do nada, o homem pegou o colar que estava em volta do pescoço de Ana e puxou. O movimento foi rápido e cruel. Você é minha, ele repetiu, e as palavras ecoaram como um trovão. O colar se partiu. Um brilho ofuscante se espalhou pela sala, e todo o ar ao redor pareceu vibrar. Nesse momento, uma explosão repentina iluminou o café. Os vidros das janelas estouraram, e uma onda de choque os empurrou para trás. O homem caiu de joelhos, o colar em uma mão e a expressão de incredulidade no rosto. Ana, horrorizada, olhou para o homem e depois para sua mãe. O que foi isso? Ela gritou. A mulher desconhecida, que antes se atirara para salvá-la, agora estava paralisada, os olhos arregalados.
Marcos se levantou, encharcado em uma adrenalina voraz. O que está acontecendo? Ele olhou ao redor, confuso, mas seus pensamentos estavam claros como cristal. Havia algo muito maior em jogo. E então ele viu. Um brilho no canto da sala começou a crescer. Não era apenas a luz do colar. Era como se a própria essência do lugar estivesse se mexendo. Como se todo o mundo estivesse se transformando. A mulher desconhecida começou a tremer. Não, não pode ser. A conexão estava rompida. Ela olhou para Ana, seu olhar implorando. Você não sabe o que isso significa, não sabe? Significa o quê? Ana estava desesperada. Marcos se forçou a pensar, enquanto um nó se formava em sua garganta. Aquela mulher sabia mais do que estava dizendo. E num movimento abrupto, o homem se levantou. Agora com um olhar cínico. Esse colar guarda mais do que você imagina. Ele não é só uma joia. Ele é a chave para o que foi sacrificado. E agora que está quebrado, a verdade está prestes a ser liberada. Os olhares se fixaram nele, todos paralisados. Uma tensão cortante preencheu o ar, enquanto o que era velado durante tanto tempo começava a emergir. O homem pegou o colar quebrado e, num gesto imponente, comandou o ambiente ao redor. Vocês não têm ideia do que despertaram. Então, de repente, uma energia escura começou a fluir do colar, envolvendo o homem e Ana em um manto sombrio. Marcos sentiu um arrepio percorrer sua espinha e se deu conta de que a batalha tinha tomado outro rumo. O que estava guardado naquele colar? Qual era a verdade que estava prestes a ser revelada? A única certeza era que o que quer que fosse, nada seria mais como antes. Marcos olhou para Luísa e a mulher desconhecida, uma súplica mútua de que eles precisavam descobrir a verdade juntos. O estrondo ecoou em seu coração. Precisamos entender antes que seja tarde demais. A conexão estava quebrada, mas agora havia uma escolha a fazer. E a resposta pairava no ar, pesada como uma tempestade prestes a eclodir. Ana entrou, mas não estava sozinha. Um silêncio absoluto pairou no café. O olhar dela estava vazio, a expressão distante, como se estivesse em outro lugar. O homem ao seu lado, alto e misterioso, olhou de forma possessiva, como se a estivesse protegendo de todos ali. Marcos sentiu um frio na espinha. A cena era insuportável. Ana, onde você estava? Ele gritou, sua voz rasgada pela ansiedade e pelo medo, mas não obteve resposta. O olhar dela desviou do dele, até se encontrar com a mãe. Mãe. A palavra escapuliu como um sussurro medroso. A tensão no ar era palpável. O coração de Marcos batia tão rápido que parecia querer escapar do peito. Nos arredores, as vozes dos homens se tornaram um murmúrio distante, enquanto o caos se desenrolava em sua cabeça. O que estava acontecendo? A mulher desconhecida olhou para o homem ao lado de Ana, sua expressão misturando temor e raiva. Você não deveria estar aqui, ela gritou agitada. Então a mãe de Ana avançou, seus olhos brilhando com uma determinação obscura. Você não pode ficar perto dela. Você sabe o que isso pode causar.
ela exclamou, e a verdade começou a tomar forma. Mas o homem sorriu, um sorriso que fazia o sangue de Marcos ferver. Isto é apenas o começo. Ela é minha. Sempre foi. E você não pode mudar isso, ele disparou, como se suas palavras fossem balas. Naquele instante, a cidade e o tempo pareciam se desvanecer, e apenas eles existiam. Ana olhou mais uma vez para Marcos, e os olhos dela tremulavam entre o medo e a resolução. Eu não posso voltar atrás, ela sussurrou, quase como um desespero. As expectativas de todos que antes estavam em pé desmoronaram. Marcos queria avançar, mas seus pés estavam presos ao chão. O que mais ele não sabia sobre Ana? O que significava tudo isso? Então, do nada, o homem pegou o colar que estava em volta do pescoço de Ana e puxou. O movimento foi rápido e cruel. Você é minha, ele repetiu, e as palavras ecoaram como um trovão. O colar se partiu, um brilho ofuscante se espalhou pela sala, e todo o ar ao redor pareceu vibrar. Nesse momento, uma explosão repentina iluminou o café. Os vidros das janelas estouraram, e uma onda de choque os empurrou para trás. O homem caiu de joelhos, o colar em uma mão e a expressão de incredulidade no rosto. Ana, horrorizada, olhou para o homem e depois para sua mãe. — O que foi isso? Ela gritou. A mulher desconhecida, que antes se atirara para salvá-la, agora estava paralisada, os olhos arregalados. Marcos se levantou, encharcado em uma adrenalina voraz. — O que está acontecendo? Ele olhou ao redor, confuso, mas seus pensamentos estavam claros como cristal. Havia algo muito maior em jogo. E então ele viu. Um brilho no canto da sala começou a crescer. Não era apenas a luz do colar. Era como se a própria essência do lugar estivesse se mexendo. Como se todo o mundo estivesse se transformando. A mulher desconhecida começou a tremer. Não, não pode ser. A conexão estava rompida. Ela olhou para Ana, seu olhar implorando. Você não sabe o que isso significa. Não sabe. Significa o quê? Ana estava desesperada. Marcos se forçou a pensar, enquanto um nó se formava em sua garganta. Aquela mulher sabia mais do que estava dizendo. E num movimento abrupto, o homem se levantou, agora com um olhar cínico. Esse colar guarda mais do que você imagina. Ele não é só uma joia. Ele é a chave para o que foi sacrificado. E agora que está quebrado, a verdade está prestes a ser liberada. Os olhares se fixaram nele. Todos paralisados, uma tensão cortante preencheu o ar, enquanto o que era velado durante tanto tempo começava a emergir. O homem pegou o colar quebrado e, num gesto imponente, comandou o ambiente ao redor. Vocês não têm ideia do que despertaram. Então, de repente, uma energia escura começou a fluir do colar, envolvendo o homem e Ana em um manto sombrio. Marcos sentiu um arrepio percorrer sua espinha e se deu conta de que a batalha tinha tomado outro rumo. O que estava guardado naquele colar? Qual era a verdade que estava prestes a ser revelada? A única certeza era que o que quer que fosse, nada seria mais como antes. De repente,
A mulher desconhecida olhou para Ana com um desespero incontrolável. Você não pode deixá-lo. Não pode, gritou. Ele vai tirar tudo de você. E com uma velocidade surpreendente, ela avançou em direção a Ana, falando agora com frenesia. Ana, você é a chave. Seu pai nunca nos contou a verdade. Você não é quem pensa que é. Uma explosão de silêncio seguiu suas palavras. A revelação pairou no ar, pesada e insuportável. Ana paralisou, os olhos arregalados, enquanto a verdade se desenrolava diante dela como um filme horrível. A mãe, com a expressão de horror, recuou. O quê? O que você está dizendo? Gaguejou. Marcos ficou sem palavras. Ele não sabia a que mulher se referia. A mãe de Ana olhou fixamente para a mulher, que agora parecia um espectro do passado, trazendo à tona segredos enterrados. Ele, seu pai, Ana, ele tem um lado que você nunca conheceu. Seu pai não é quem você pensa, a mulher continuou. Seu olhar colado em Ana, como se estivesse tentando fazer com que a verdade penetrasse em sua mente. Ele fez um pacto que agora retorna para cobrar o preço. Você não está apenas envolvida com esse homem. Você está prestes a se tornar parte de algo muito maior. Algo que ele sempre escondeu de você. Ana parecia se desvanecer. O homem ao seu lado estava em silêncio. A expressão não mais de possessão, mas de um misto de temor e determinação. Não escute a eles, Ana, ele falou, mas já não havia confiança em sua voz. E enquanto o caos continuava, a única coisa que ressoava na mente de Marcos era uma pergunta devastadora. Quem era realmente Ana? E o que mais estava enterrado sob o peso de seus segredos? A verdade nunca foi tão próxima, mas o que ela traria poderia mudar definitivamente tudo ao redor. A tensão aumentava, e o que estava por vir era uma tempestade prestes a desabar sobre eles. Ana parecia paralisada. Os olhos dela se moviam entre a mãe e o homem, numa mistura de confusão e terror. O que a mulher desconhecida acabara de dizer reverberava na sala, e uma tensão insuportável pairava no ar. Eu não sou quem você pensa que sou. A voz de Ana tremia. Marcos sentiu seu coração acelerar. Um nó se formou em sua garganta. A verdade dela estava prestes a ser revelada. Mas qual seria? O homem ao seu lado a segurou pela cintura com possessividade. Ana, não acredite nessas mentiras! Gritou, a violência implícita nas suas palavras. A mulher desconhecida não recuou. Ana, ouça. O seu pai, ele não é o que você imagina. Ele fez um pacto de sangue para proteger você. Mas agora você está no centro de tudo isso. Ela exclamou. E com isso, Marcos percebeu que o verdadeiro horror estava apenas começando. A mãe de Ana parecia prestes a desmaiar. Ela não sabe o que está dizendo. É uma mentirosa, gritou. Sua voz trêmula, mas seu olhar falhava, como se a incredulidade se tornasse um pânico incontrolável. A mulher desconhecida respondeu com determinação. Você vai deixar sua filha sozinha diante desse homem? Ele não pode receber o que deseja. O clima mudou, como uma tempestade ampla se formando em um céu claro. O que seu pai realmente fez? A mulher perguntou a Ana, a urgência em sua fala cortante.
Ele deve estar te protegendo de algo ainda maior. Uma escolha que foi feita antes de você nascer. A revelação deixava Marcos em estado de choque. Ele se lembrava das conversas que tivera com Ana, das suas inseguranças. Como ele nunca soubera que havia um passado tão sombrio em volta dela. Ela olhou para cada um deles, a confusão se misturando com a raiva. Esse homem, ele é meu pai? A sala ficou em silêncio por um momento. A mão do homem se apertou ao redor de Ana mais forte. Ele não é o que você pensa. Não será seu pai se você não quiser. A mulher desconhecida disse com um desespero palpável. Ele tem planos, e eles incluem você. Nesse momento, a tensão se rompia como um fio prestes a se quebrar. O homem, marcado pela pressão da situação, tomou um passo à frente e tentou puxar Ana para longe, mas a mulher se colocou entre eles. Se você não ouvir agora, não terá outra chance, ela gritou. E então, sem aviso, ela arrancou uma medalha do pescoço, revelando um cristal brilhante que exalava uma luz intensa. A luz envolveu a sala, um brilho ofuscante que linguagem, um grito de dor explodiu, e uma das mesas se partiu ao meio, como se a tensão fosse fisicamente insuportável. Uma onda de energia percorreu a sala, e Marcos, sentindo a força, gritou, "Cuidado!" Mas era tarde demais. Num movimento assustador, o homem a agarrou, e em um instante, a mulher sondou com o cristal perto do colar quebrado. "O que você fez? Ele agora irá buscar a herança, e a verdade virá à tona", a mulher exclamou. Mas uma onda escura emanou do colar e do homem, como se tudo ao redor estivesse colapsando. Uma dor excruciante fez Marcos cair, as palmas das mãos no chão frio de madeira. Ele olhou para Ana. Seus olhos estavam preenchidos com uma mistura de pânico e compreensão. "O que mais você não sabe, Ana? Que mais eles escondem?" ele gritou. Mas ela não respondeu. Então, quando tudo parecia que iria entrar em colapso, uma sombra se projetou atrás do homem. Um ser, não exatamente humano, surgiu do canto da sala. Seu rosto era uma máscara de dor, de uma vida que não deveria existir. "Eu sou a herança que você tentou manter oculta, e agora o jogo começou." Eliminaram as divisões da realidade ali, e Marcos sentiu o chão sob ele se mover. Ana, aterrorizada, olhou para o homem. É você de quem tudo isso se trata?" A voz dela era um sussurro. O novo ser se adiantou, as palavras flutuando. "E você é a chave para reescrever o que está destinado a acontecer." Marcos entendeu então. A sombra que havia sido criada pelo colar, os pactos, tudo estava interligado. O futuro estava sendo moldado naquele momento crítico, e a linha entre amor e perda se tornava mais tênue. Ele respirou fundo, enquanto uma nova onda de esperança e desespero fervilhava em seu peito. "Não deixe que isso aconteça, Ana", ele implorou, mas a distância entre eles parecia insuperável. E naquele instante, a incerteza pairava no ar. Qual seria o preço da verdade,
e quem realmente controlava o destino dela. O que mais seria revelado nessa noite fatídica que mudaria tudo? A resposta estava à espreita, e com o novo ser pairando entre eles, Marcos soube que a batalha estava apenas começando. Ana ficou paralisada. O peso das palavras da mulher desconhecida caía sobre ela, como uma tempestade prestes a desabar. Você nunca foi quem pensou que era, disse a mulher, e o desespero na sua voz reverberou na sala. Seu pai fez um pacto. Agora você precisa entender seu lugar nesse jogo. O homem ao lado de Ana apertou a mão dela, e o olhar possessivo nos olhos dele fez Marcos sentir um frio na espinha. Ana, não acredite nisso. Ela está tentando te manipular, gritou. Mas as palavras pareciam flutuar no ar, sem realmente penetrar a mente confusa dela. Marcos olhou para a mulher desconhecida, buscando o que restava de esperança. Ele viu a determinação em seu olhar. Você precisa libertar-se das amarras do passado. O colar era só o começo. Você pode mudar seu destino, Ana. Ela implorou, mas o caos da sala tornava a mensagem quase inaudível. Nesse momento, a luz emitida pelo colar quebrado pulsou, como se tivesse vida própria. Todos naquela sala sentiram. Ana finalmente se virou para sua mãe. O que você esconde de mim? Mãe, por que você nunca me contou? A vulnerabilidade na voz dela cortou como uma faca. As palavras da mãe escorregaram nervosamente. Eu queria te proteger, Ana. O que seu pai fez não é seguro. O amor vem com preço. Mas a confusão no olhar da filha fez as verdades a sufocarem. O homem, agora visivelmente perturbado, começou a recuar. Você não pode fazer isso, Ana. Você é minha. O que eu fiz foi por você. A batalha entre o amor e o medo se desdobrava diante deles. Marcos pisou adiante, o coração acelerando. Ana, a escolha é sua. Não deixe que ele decida por você. Sua voz ecoou. E por um instante, tudo ficou em silêncio. O homem olhou fixamente para Marcos, o ódio dançando em seus olhos, enquanto Ana ponderava: foi liberdade que ela queria ou amor? A luta entre os seus laços familiares e a busca por sua identidade se tornou evidente. A mulher desconhecida gritou: Ana, sua vida depende dessa escolha agora. Não fugirá mais. E então, Ana respirou fundo. Ela olhou ao redor. Viu todos que a cercavam. Sua mãe, o homem, Marcos e a mulher desconhecida. O peso da decisão começou a se transformar em clareza. Chega! Gritou. E suas palavras soaram firmes. Eu decido minha vida. Tremor percorreu a sala como uma onda de energia, e o colar iluminou-se ainda mais. A verdade poderia ser libertadora. Ana decidiu não ser escrava das sombras. O homem deu um passo à frente, a fúria estampada no rosto. Você não sabe o que está fazendo. Ele uivou, mas Ana o ignorou. Se você é meu pai, então deve me deixar ser quem sou, ela declarou, a coragem emergindo de todos os cantos de sua alma. E, no instante seguinte, a tal energia tomou forma. Um brilho intenso se espalhando como chuva de estrelas, envolvendo-a e dissipando a escuridão.
Marcos assistiu enquanto a transformação de Ana se desenrolava. Ele nunca estivera tão aliviado e horrorizado ao mesmo tempo. A mulher desconhecida riu, um eco de alívio e vitória. Ela está livre. A verdade agora pode ser revelada. O homem, em meio ao colapso da sua possessão, hesitou. Não, você não pode fazer isso, gritou. Mas já era tarde demais. Ana estava segura. As verdades que uma vez o prenderam começaram a desmoronar. À medida que o colar se desintegrou, o homem olhou para Ana com um misto de tristeza e raiva. A luz brilhante envolveu todos, e por um momento uma paz inusitada preenchia o ambiente. Ana sorriu, um sorriso genuíno e formidável. Estou pronta para o futuro. Sem medos, o mistério começava a desvanecer, mas as perguntas ainda estavam em aberto. O que realmente havia acontecido com seu pai? E o que estava reservado para todos eles? Quando a luz finalmente se apagou, a cidade à frente se iluminava timidamente, como se estivesse despertando. Marcos olhou para Ana. Uma nova era começava, mas as sombras do passado sempre deixariam dúvidas. E nesse momento, não existe hora melhor para você se engajar com a nossa história. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer isso crescer cada vez mais. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este encerramento surpreendente. E, finalmente, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. Você precisa fazer isso, porque apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância.